A vinda do Pedro Vaca ao Brasil tem deixado os bolsonaristas desesperados. Eles estão tão alucinados que estão simplesmente metendo os pés pelas mãos. Esse senhor aqui, o Pedro Vaca, que é o relator de direitos humanos da OEA, ele se reuniu já com os ministros do Supremo, Alexandre de Moraes e o ministro Barroso, e se reuniu ontem também com os bolsonaristas que foram fazer as suas denúncias sobre a questão dos direitos humanos e liberdade de expressão no Brasil. E ele ouviu de maneira altamente constrangedora o Magno Malta dizer que nós estamos vivendo a ditadura do proletariado com apoio do STF do Brasil. E o Magno Malta teve ainda a capacidade, a coragem de gravar e publicar nas suas redes sociais. Eu tive o desprazer de assistir esses 8 minutos que ele passou nas redes sociais. O Magno Malta falando tanta asneira, tanta bobagem, que eu tenho certeza que esse homem saiu de lá assim, pensando, meu Deus do céu, que bicho mordeu esses bolsonaristas? Será que é contagioso? Deve ter tomado 3 banhos quando chegou no hotel, com medo de ser contagioso, essa doença bolsonarista. O Magno Malta mostrou através desse notebook uma fala cortada do Barroso dizendo que eleição não se ganha, se toma, e no qual, ou seja, ele compartilhou uma fake news com o ministro, porque a fala inteira não estava se referindo ao Barroso falar isso. O Barroso estava apenas se referindo a uma fala dos bolsonaristas que diziam que a eleição não se ganha, se toma. Ou seja, não saiu da boca do Barroso, ele estava apenas reproduzindo o que os próprios bolsonaristas falaram. E mesmo assim ele mostrou para ele como se fosse o próprio ministro Barroso que tivesse falado. Teve também a cara de pau de falar que todos os ministros do STF não prestavam, com exceção dos 2 únicos que foram designados pelo Bolsonaro, que é o terrivelmente evangélico, e o Cássio Nunes. E disse também que um dos bolsonaristas que faleceu na prisão foi por conta do STF. Só que ele esqueceu de dizer que foi exatamente o ministro indicado pelo Bolsonaro, o terrivelmente evangélico, que recusou libertar esse bolsonarista da prisão antes dele morrer. Já o Marcos Duval falou que essa comitiva da OEA não veio para ajudar os bolsonaristas, mas que veio apenas para reforçar a narrativa do STF, defender e se munir de provas para dizer que o STF está certo. Falou também que um ex-advogado do Gilmar Mendes hoje é vice-presidente da OEA. E falou também que o corte de financiamento dos Estados Unidos à OEA deixará a OEA mais vulnerável aos governos de esquerda da América Latina. Pior do que esse vexame todo, só esse outro vexame também dos deputados bolsonaristas que fizeram uma manifestação ontem no corredor da Câmara dos Deputados pedindo, exigindo anistia. Repito, como é que eles querem anistiar pessoas que ainda não foram nem condenadas, nem julgadas? Ou seja, estão pedindo anistia porque sabem que esse povo realmente é criminoso. Levaram também a esposa de um dos bolsonaristas que está preso, mostrando o sofrimento dela em ter que cuidar de criar 3 filhos sozinha. Mas não se preocupa não, viu, querida? É muito melhor os teus filhos serem criados longe do pai, que é um golpista, do que na presença dele. Porque só assim haverá a chance dele não se tornar um bolsonarista de extrema direita quando crescer. E finalmente, a denúncia contra o dito cujo, o inelegível, está praticamente pronta. Faltam apenas pequenos ajustes para que o PGR Paulo Gonet envie essa denúncia para o STF. Chegando lá no STF, a primeira turma irá analisar e dar início a coleta de depoimentos para poder depois fazer o julgamento e condenar o Bolsonaro à prisão. Lembrando que essa denúncia ocorrerá ainda nesse mês de fevereiro, antes do carnaval, para todo mundo pular o carnaval muito feliz. 2014 está de volta. Ontem a Globo começou uma campanha na tentativa de impedir a reeleição do presidente Lula ou de um candidato aliado dele. Utilizou uma pesquisa feita pela Transparência Internacional. Isso daqui é a diretora da Transparência Internacional tirando sarro do presidente Lula, tá? Aí por aí você já vê o crédito que essa ONG possui. Então, voltando, divulgou um relatório de uma pesquisa da Transparência Internacional mostrando que o Brasil caiu no ranking de percepção de corrupção. E adivinha qual foi das justificativas que essa ONG apresentou para o Brasil ter caído nesse ranking?
Uma das justificativas que a Globo fez questão de frisar é que o Brasil caiu no ranking porque o presidente Lula não fala no combate à corrupção. É a mesma coisa do homem que trai a esposa chegar para ela e dizer: eu te traí porque você não me falou que eu não poderia te trair. É simplesmente, meus amigos, subestimar a capacidade intelectual do brasileiro. Como esse assunto é muito sério, eu peço que você envie esse vídeo para todas as pessoas que você conhece, porque a verdade ela tem que prevalecer em cima da mentira. A matéria já soou estranha por ter sido narrada pelo jornalista Vladimir Neto, filho da Miriam Leitão, que foi um dos jornalistas que mais ganhou dinheiro na época da Lava Jato e foi um dos jornalistas que possuía exclusividade para poder falar as notícias no Jornal Nacional, enquanto nenhuma outra televisão tinha a exclusividade para esses vazamentos que na época da Lava Jato o Vladimir Neto e a Globo tinham. Agora, adivinha quais foram os métodos que essa pesquisa utilizou para chegar nesse resultado? Eles simplesmente entrevistaram empresários e analistas de risco. Vamos analisar primeiro os empresários. Os empresários brasileiros, que são os que mais sonegam impostos no mundo, e por consequência são os mais corruptos do mundo, simplesmente adoram dizer que eles são santos e imaculados e colocam a culpa da corrupção somente no poder público, somente na política. Porque quando eles conseguem convencer a população que a corrupção está somente no meio político, eles simplesmente fazem com que a população esqueça que toda a corrupção no meio político tem um empresário por trás. O segundo grupo que eles entrevistaram são os analistas de risco. Que analistas são esses? Que tipo de risco são esses? São os analistas de risco do mercado? Aqueles que em 2024 erraram 95% das suas projeções sobre a economia do Brasil? É como o ministro Lula falou, essa pesquisa parece mais uma conversa de botequim, que você vai conversar com um conhecido de um conhecido seu, e ele diz que o Brasil piorou na corrupção, e você chega para ele e pergunta: pois me mostra os dados, quais são os números que você tem, e ele simplesmente se embanana e não sabe explicar nada. Aí a reportagem, tendo como base essa pesquisa fajuta, ela dá em evidência a falta de transparência do PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, tá? E aí eu lhe pergunto, quais foram os casos de corrupção que nós tivemos do PAC do governo Lula até agora? Você conhece algum caso de corrupção, algum escândalo de corrupção envolvendo as obras do PAC do governo Lula? O que nós temos bastante casos de corrupção é na Codevasp, na época do governo Bolsonaro. Tipo assim, já que agora não consigo mais mentir para a população, dizendo que o governo Lula não tem responsabilidade com as contas públicas, afinal de contas, 2024 nós fechamos num déficit fiscal zerado. Agora eles estão tentando colocar na cabeça da população a ideia mentirosa de que o governo Lula é corrupto. Aí eu te pergunto, me cite algum caso de corrupção, algum escândalo de corrupção do governo Lula 3. Ainda tem mais. E o relatório da pesquisa que o Jornal Nacional divulgou cita ainda a captura do Estado pelo crime organizado, como se isso fosse uma obra do governo Lula, que tem 2 anos de exercício, tá? Minha filha, o crime organizado capturou as nossas instituições há muito tempo. E na época do Bolsonaro foi que ele foi fortalecido, porque houve uma liberação da compra de armas, houve o oba-oba, que o crime organizado, meu amigo, se armou até os dentes graças ao Bolsonaro. Aí o relatório, divulgado também pelo Jornal Nacional, cita as condenações que foram desfeitas pelo STF de condenados da Lava Jato, mas não explica que essas descondenações foram feitas apenas porque o processo legal que as levaram estava cheia de vícios, estava cheio de ilegalidade. Ou seja, não disse o principal, que na intenção fictícia de se combater crime, a Lava Jato cometeu inúmeros crimes. E só para concluir, se houve aumento da corrupção no Brasil, foi no governo Bolsonaro, no qual o presidente Bolsonaro entregou o orçamento público todo nas mãos do Centrão, através do orçamento secreto. Aí sim, houve o oba-oba, o libera tudo, o libera geral. E é através do governo Lula, com parceria com o ministro Flávio Dino e o STF, que nós estamos conseguindo acabar com o orçamento secreto e trazer o orçamento da União de volta para o governo e tirar eles da mão do Centrão. E não esqueça que essa ONG chamada Transparência Internacional trabalhou macumunada com a Lava Jato para destruir com a indústria brasileira, perseguir a esquerda, prender o presidente Lula, e eles trabalhavam coordenados através de ações na imprensa, na mídia, para destruir a imagem do governo Lula e do PT. Essa imagem aqui fala por si só, tá?